depois a gente dá ajuste, né, irmãos? Depois a gente usa o cajado. Pega a tua Bíblia aí, abre comigo. O irmão Denilton já recebeu aí? Ah, meu filho, isso é tiro e é rápido. Romanos capítulo 6, verso 23. Todo mundo sabe de coisa esse versículo, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem está em Romanos capítulo 6, verso 23? Alguém pode me dizer? Está aqui, ó. Porque o salário do pecado é mas, vamos todos juntos, vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Agora que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possamos despertar, Pai, para o Teu Evangelho, para refletirmos, Pai amado, em que nível estamos ou como estamos na Tua presença. Que a Tua graça venha sobre nós, que Teu amor, Senhor, seja um amor poderoso, um amor que possa fazer transbordar em nossas vidas. Que o nosso arrependimento também, Senhor, seja mais sincero, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Esses dias foi muito interessante. Eu quero, antes de começar a palavra, eu estou com uma alegria tão grande, né, no meu coração, e eu preciso compartilhar com vocês. Porque quando você recebe algo da parte de Deus, ou quando Deus te privilegia de te alegrar com certas coisas, você precisa também compartilhar. Eu estava mexendo esses dias, acho que foi ontem, não lembro, nas redes sociais, né, no Instagram, e eu vi uma ex-pastora que era da nossa denominação, assim, liderando. Eu vi ela sorrindo, alegre, sabe, uma alegria, e o Espírito Santo falou no meu coração: ela está fazendo o que eu chamei ela para fazer. Queridos, é tão bom quando você vê alguém feliz com Jesus, fazendo aquilo que Jesus chamou para fazer, se dispondo, servindo, sabe, e indo atrás, e hoje é uma líder, né? E hoje é reconhecida como uma pastora. Mas aquilo me alegrou tanto, irmãos, que eu mandei uma mensagem para ela e disse assim: o meu coração se alegra, porque você não se perdeu. Diante de tudo aquilo que você viveu, você não se perdeu. Você sabe quem te chamou, e você não abandonou aquele que te chamou. Que festa! Eu particularmente, irmãos, eu fico muito feliz quando vejo uma pessoa que supera, que não olha para as circunstâncias, mas que sabe a direção, que sabe o caminho que foi chamada para trilhar, que sabe o que é para fazer e faz a diferença. Como eu fico feliz, eu digo para você, não tenho chapéu, mas eu tiro meu chapéu e digo glória a Deus, porque essa pessoa está fazendo aquilo que ama, aquilo que Deus chamou para fazer, embora quase foi destruída, mas o propósito dela estava firmado em Jesus. E eu fico feliz da vida quando eu vejo essas pessoas se destacando, crescendo, sem pestanejar, mas e o sorriso alegre e feliz. Meu Deus! Então eu quero compartilhar com vocês isso. Sejamos pessoas alegres no trabalho do Senhor, porque tudo que o diabo quer é que você fique triste. A tristeza, queridos, é algo que nos derruba, algo que nos põe para baixo. Mas eu quero estar alegre sempre com o meu Deus. Por isso essa palavra, Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para você que nos assiste pelas redes sociais, Deus te abençoe. Atente-se para esta palavra. Talvez você diga que, pastor, essa palavra é para não crente, e a gente costuma pregar essa palavra para não crente, sim ou não? A gente costuma falar esse versículo para não crente, para pessoas que estão andando, caminhando no pecado. Mas algo que eu pude perceber é que essa palavra, esse versículo que Paulo escreve, ele escreve para a igreja. Paulo não escreve para o ímpio, ele escreve para a igreja em Roma. Então ele diz aos romanos, a igreja: quero que vocês saibam que o salário do pecado é a morte,
Mas aprendam algo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E muitas vezes nós usamos a Bíblia para o ímpio, quando a Bíblia é para nós. Quando a Bíblia, ou toda ela é para nós cristãos, que um dia conhecemos a Jesus e que nós precisamos andar conforme essa palavra e não conforme aquilo que nós queremos. O tema dessa palavra: o salário do pecado. O salário do pecado. Algo que eu entendo, que eu aprendi, queridos, é que o pecado, ele traz consequências e punições para aqueles que os praticam. Lembre-se, eu não estou falando lá fora, eu estou falando aqui dentro. Eu estou falando para a igreja, eu estou falando, essa palavra podia ser para fulano, beltrano que não conhece a Jesus. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós refletirmos. Essa palavra em que Paulo escreve nos Romanos, que diz: olha, presta atenção, o salário do pecado é a morte. Olha, e Paulo chamando a atenção. E algo que temos que entender: que todo pecado traz consequências. Todo pecado traz punições para quem pratica. Já viu, quando meu irmão, antes de se aposentar, ele era policial civil, eu achava interessante, né? E ele falava assim: olha, Sandro, talvez você veja essas pessoas impunes. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos. Mas um dia ela vai cair. Um dia a gente pega. Um dia ela vai dar um vacilo e nós vamos pegar. E o que eu disse? Vacilo. Por quê? Porque todo ato que o ser humano faz ou comete tem uma consequência para ele. Isso engloba a mim também. Isso me coloca no meio também, irmãos. É por isso que quando nós vamos abrir a boca, temos que tomar cuidado. É por isso que nós, quando vamos falar algo, temos que tomar cuidado. Por isso que nós, quando vamos tomar alguma atitude, temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Porque se cometermos pecado, nós estamos sujeitos à morte. Duas coisas que eu entendo nesse texto. Primeira, é que o pecado resulta na morte espiritual. E o segundo é na separação de Deus. Morte espiritual e separação de Deus. Pastor, o que isso tem a ver conosco, essa palavra? Tudo a ver. Porque tem muito crente que está separado de Deus. Tem muito crente que está vivendo uma religiosidade que, em outras palavras, conhece Jesus de ouvir falar, mas não conhece de viver com Ele. Então, o pecado resulta em morte espiritual e separação de Deus. O crente, tem muito crente hoje, que eles me perdoem, que está separado de Deus. Em outras palavras, ele está morto espiritualmente. Ele está sendo movido pela religiosidade, ele está sendo movido por algo que alimenta o ego dele, ou ele está sendo movido por algo que não é o Espírito Santo. O pecado resulta em duas coisas: em morte espiritual e separação de Deus. Não tem para onde correr. Não tem para onde você querer sair correndo. Isso não existe. Essa passagem ela está enfatizando o quê? O resultado do pecado, que é a morte espiritual e que é a separação de Deus. Quantos gostariam que de ficar separado de Deus? Levante a mão. Quantos gostariam de morrer espiritualmente? Ninguém vai dizer que quer. Ninguém quer, irmãos. Ninguém quer. Mas existe um plano satânico para enganar você e levar você a morrer espiritualmente e perder, se separar de Deus. Existe um plano. E isso aqui, morte espiritual e separação de Deus, é o salário. Você vai receber isso por causa do pecado. O salário é o que? Separação de Deus e morte espiritual. O que significa isso? Em outras palavras, salário é ou consequência natural do ato que você cometeu, ou daquilo que você cometeu. Que é isso, pastor? Vamos falar um pouquinho sobre morte espiritual. Morte espiritual
nada mais é do que a separação eterna de Deus e a condenação. Sabe, Deus tem me direcionado muito a falar à igreja. Deus tem me direcionado muito a falar a você. Porque grande parte dos versículos nós queremos usar com as pessoas lá fora, quando deveríamos usar conosco mesmo. Como deveríamos usá-los como se fosse um espelho para nós meditarmos, para nós refletirmos naquilo que nós estamos fazendo. Para nós refletirmos e perguntarmos para Deus: Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Senhor, eu estou caminhando corretamente? Senhor, me ajuda. Deus sempre vai usar alguém para fazer ou para mostrar a você que você precisa consertar algumas coisas na sua vida. Que há coisas que estão te separando de Deus. E há coisas que estão te levando a uma morte espiritual. E quem trabalha para isso, queridos, é o nosso inimigo, é o inimigo de nossas almas, é Satanás. E esse é o salário de quem comete pecado. É uma coisa natural, é uma consequência natural do ato pecaminoso, separação de Deus, morte espiritual. Pastor, por que você está falando isso para a igreja? Não tem visitante aqui, não tem nada, porque essa mensagem é para você. Para você que vem, senta no seu banco. Para você que vem, tem a tua liderança, tem o teu trabalho, tem isso, tem aquilo. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos trabalhando, trabalhamos para o Senhor. Fazemos isso, fazemos aquilo. Mas o nosso coração não está no Senhor. Nosso coração não está no reino. Lá fora nós somos outras pessoas. Dentro da igreja somos um. Dentro da minha casa eu sou um bicho. Dentro da minha casa, eu não tenho paciência, não tenho isso, não tenho aquilo. A Bíblia está dizendo que o salário do pecado, ele provoca, ele tem a consequência de uma separação de Deus, de uma morte espiritual. Pastor, você está dizendo então que eu morri, estou morrendo espiritualmente, que eu estou me separando de Deus? Estou dizendo que muitos de nós, ou você está se separando de Deus. Por quê? Pelas suas atitudes, pelos seus atos. E a Bíblia diz que a sentença, que o salário que você vai receber, é separação e morte espiritual. Olha que interessante quando nós pegamos essa palavra e trazemos para nós. E aplicamos ela na nossa vida. Nós começamos a avaliar, porque querendo ou não a gente perde. Não leve a mão, mas a gente quando está dentro da igreja, a gente quando está orando, quando está isso, aquilo, a gente perde aquela noção de como é que se diz? De perder o céu, de pecar, sabe? Eu estou falando não pecado gigantesco, pecado pequenininho que a gente acha que não tem nada a ver. E parece que a gente começa a entrar em um limbo espiritual, né? E aí nós começamos a fazer as coisas e aí por aí vai. Esse texto de Romanos, ele também está relacionado com a noção que cada ato de pecado, olha aqui, esse texto está relacionado também que cada ato de pecado tem as suas consequências. Filho, não adianta você querer que o teu pecado não tenha consequência, é natural. O teu erro sempre terá consequência. Pastor, mas me perdoa, nada aconteceu. Queridos, uma semente não nasce da noite para o dia. Como também as consequências muitas vezes não vêm da noite para o dia. A separação de Deus não se dá da noite para o dia. A morte espiritual não se dá da noite para o dia. É um processo, como também a tua santificação é um processo, é uma caminhada. Pastor, o que é isso? Preste atenção. Essas consequências, elas se manifestam de diversas formas. Como assim, pastor? É simples, consequências do pecado se manifestam de diversas formas. Por exemplo, essas consequências podem ser relacionamentos prejudicados, pode ser decisões erradas, sofrimento emocional, impacto físico, pode ser caminhar para as drogas, pode ser várias coisas, essas consequências do pecado. Porque quando você comete pecado, você naturalmente vai se envolvendo, e daqui a pouco você está totalmente preso. E diz que não tem nada a ver. A salvação em Jesus Cristo, ela oferece a libertação do poder do pecado. Eu conheço crentes que eles até hoje, que se dizem crentes, que estão presos
estão sobre o domínio, sobre o poder do pecado. Pastor, mas eu não vejo essa pessoa manifestando demônio, nem isso, aquilo. Queridos, para estar sobre o domínio, para estar sobre a influência de Satanás, você não precisa ser possesso. Você não precisa estar com demônios. Você precisa apenas caminhar do seu jeito. Você precisa apenas ser alimentado por aquilo que você gosta, por aquilo que você já tem tendência. Mas aprenda uma coisa: a salvação em Jesus Cristo oferece a libertação do poder do pecado e das suas consequências, nos dando a oportunidade de reconciliação com Deus e a vida eterna. O que eu estou dizendo, pastor? A salvação de Jesus Cristo, ela nos oferece. Mas sabe de outra coisa que eu pude perceber? É que os crentes estão... O que é isso aqui? O que significa isso aqui, gente? Quem sabe? Hã? Estou nem aí. Tem muito crente que não está nem aí mais. Já não se preocupa mais, gente, com a morte espiritual. Tem crente que fala na tua lata, que faz coisas que você fala assim: meu Deus, misericórdia. Os crentes não estão mais preocupados com as consequências do pecado e nem preocupados com a morte espiritual. Eu digo: meu Deus, onde vamos parar? Não estamos mais preocupados. Eu lembro que quando algumas pessoas se convertiam, usavam a Bíblia, né? Sempre usava a Bíblia, sim ou não? Não tinha celular, a gente usava a Bíblia. Eu lembro que muitas vezes, na minha adolescência, na minha juventude, mas na adolescência, né, eu via as pessoas escondendo a Bíblia na jaqueta. Eu comprava a Bíblia pequenininha para esconder, para que ninguém pudesse saber que ele era crente, não, para poder andar na rua. E aí quando chegava dentro da igreja, opa, a Bíblia está aqui. Hã? Por que você está dizendo isso, pastor? Preste atenção. É porque quando nós conhecemos a verdade, queridos, essa verdade liberta. Essa verdade rompe com as cadeias. Essa verdade te traz vida eterna. Essa verdade é salvação. Antes nós éramos motivo de piada, porque a gente está saindo com a Bíblia na mão e as pessoas dizem: olha, vai o crentinho, velho. Naquele tempo, quem tinha coragem de andar com a Bíblia, também tinha coragem para dizer não ao pecado. Sabe por quê? Porque andar com a Bíblia no meio da rua era zombaria, era apontação, era risada. E você tinha que ter coragem para andar com a Bíblia na mão e ainda passar perto dos seus colegas. E hoje? A Bíblia está no celular, põe dentro do bolso. E aí, galera, beleza? Isso é pecado, irmão. Pastor, se o pecado tem consequências, Jesus Cristo tem a salvação. E Ele te dá a oportunidade de reconciliação com Deus e com a vida eterna. Eu não estou pregando aqui, queridos, para que as pessoas se convertam. Eu estou pregando aqui para que você atente para a palavra de Deus. Eu estou pregando aqui para que o teu coração se abra para a palavra de Deus. Queridos, o que adianta você estar muito bem, próspero, feliz da vida, com tanta palavra, recebendo muitas vezes milagre, isso e aquilo, mas quando chegar naquele momento, naquela hora, tu perdeu o céu. Porque alguém não falou para você umas verdades, porque alguém usou o púlpito para te promover, para te levantar, e não para que você diminuísse e crescesse através de você. Sabe, por meio do perdão e da redenção em Cristo. Por meio do perdão e da redenção em Cristo, você é perdoado de seus pecados e recebe a oportunidade de viver de acordo com os princípios da palavra, ou os princípios divinos. A oportunidade nos foi dada através da salvação, do perdão que nos foi oferecido. Eu não estou pregando para
pessoas novas na fé. Não estou pregando aqui para pessoas que terminaram de chegar a primeira vez na igreja, não. Eu estou pregando para a igreja. Porque eu percebo que nós estamos nos perdendo. Eu percebo, por mais que você diga que não, eu percebo que muitos estão se perdendo dentro da igreja, porque estão esquecendo. O telhado do vizinho é melhor. O telhado do vizinho, eu vou jogar pedra no telhado do vizinho, mas esquece que o seu é de vidro. Nós apontamos o vizinho e esquecemos de nós. Todo mundo para você está errado, mas você não olha para você. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está falando para mim e para você, meu filho, porque nós somos pecadores. Nós pecamos, nós erramos. Agora, permanecer no pecado e no erro, querido, desculpa, mas é burrice, porque você vai estar caminhando para perder a sua salvação. Está caminhando para perder o quê? O maior prêmio da nossa vida, estar com Jesus no céu. Nós estamos caminhando para uma morte espiritual. Nós estamos caminhando para uma separação de Deus. Como, pastor? Com as nossas atitudes, com a forma que reagimos diante de qualquer situação. Queridos, preste atenção, reflita. Preste atenção, repense, reflita. Quantas vezes você já parou diante do espelho e perguntou para Jesus assim, ó, Jesus, olha para mim aqui, ó, como se fosse você, Jesus, e falou, Jesus, o que está errado? Onde eu estou pecando? Por que eu estou errado? Só tem uma coisa, o Espírito Santo já falou para você há muito tempo, e você sabe disso. Preste atenção, não é somente consequências. Não é só consequências das suas ações, das suas ações pecaminosas. Esse texto não fala só disso. Esse texto também fala de esperança. Esse texto também fala, queridos, de possibilidade de perdão. Esse texto, Romanos 6:23, também fala de redenção, de restauração por meio da fé. Ele também nos fala sobre isso. Ele diz, o salário do pecado é a morte. Mas presta atenção, Paulo está falando, presta atenção. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é o que, irmão? É o que, irmão? O salário do pecado é a morte. Beleza? Indica separação de Deus, indica morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Em outras palavras, precisamos nos alinhar. Precisamos nos alinhar essa palavra. Nos alinhar essa palavra. Presta atenção, não é o fulano, não é o Beltrano, é você, é eu preciso me alinhar a essa palavra, eu preciso, e todos os dias, queridos, nós precisamos refletir naquilo que estamos vivendo, naquilo que estamos fazendo, e se as nossas atitudes não têm nos separado de Deus, e não têm nos empurrado para uma morte eterna, para uma morte espiritual. Pastor, como é que eu sei que estou morto espiritual? Avalie a sua vida, veja o que você está fazendo. Veja a atitude que você está tomando. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria saber de uma coisa. Eu queria saber se masturbação é pecado. Eu falei, como assim, pastor? A pessoa está pensando. Não, não quer a pessoa está pensando. Ela faz isso. Aí tinha dentro do louvor esse problema. E foi uma irmã que veio me perguntar, uma jovem me perguntar. Eu falei, aí tem coisa. E de repente a situação do louvor começou a desandar. Eu falei, todo mundo sentado no banco. E sabe o que essa irmã falou para mim? O louvor vai acabar, pastor. Eles preferiam sair da igreja do que ouvir a palavra do profeta. Eles preferiram se afastar, eles preferiram se separar de Deus que qualquer outra coisa. Eles preferiram a morte espiritual e nem perceberam. Tem nada a ver, pastor. Aqui eu começo a falar sobre não tem nada a ver. Deixa eu pegar uma corda. Queria alguém que pudesse me ajudar aqui? Alguém está aí para me ajudar? Quem é que pode me ajudar aqui, por favor? Quero um homem aí, homem forte. Pastor, isso, vem cá, obrigado. Vou te falar uma coisa, velho.
Rapaz, eu estava dentro da minha sala e eu falo, vou escolher alguém. E o Espírito falou, tênis. Mas rapaz, olha aqui. É de Deus. Tem nada a ver, irmão, sim ou não? Um pecadinho não tem nada a ver. Mas é estranho mesmo, mas tudo bem, Deus sabe essas coisas. Tem nada a ver, irmão. Aí o que acontece? Denis se converteu, tranquilo, já tem anos, tal. Não tem nada a ver. Ele comete um pecadinho assim, Denis. Aí Satanás vem. Dá as mãos aí, Denis, por favor. Aí Satanás vem. Eu vou amarrar. Aí deu uma amarradinha no Denis. Sim ou não? Sim ou não? Só que o Denis se arrependeu. O que o Denis faz? Quebra aí, filho. Uau! Ele se libertou. Nada a ver, o pecadinho não tinha nada a ver, né, Denis? Nada a ver. Mas ele conseguiu se libertar. Mas aí o Denis entrou na pilha de não tem nada a ver. Peraí, Denis, pode deixar aí, filho. Calma. Não tem nada a ver, coloca os bracinhos aí, filho. Okay. O Denis falou o seguinte, rapaz, eu vou uma festinha ali, não tem nada a ver. E aí o Denis fala, eu vou fumar um cigarrinho, não tem nada a ver. Eu vou trair minha esposa, não tem nada a ver. Aí eu vou fazer só mentirinha, não tem nada a ver. Aí falando mais aí. Eu bati na minha esposa, não tem nada a ver. Eu xinguei, não tem nada a ver. Eu saí com os amigos para farra, tem nada a ver. E aí Satanás vai indo e ele vai dizendo para você, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Tem nada a ver, irmão, sim ou não? Eu não falo com o irmão. Tem nada a ver, irmão, tem nada a ver. Você vai para o céu do mesmo jeito, não se preocupa não. Você vai para o céu do mesmo jeito, não vai, Denis? Não fala com o irmão não. Tá falando mal do irmão. Irmão, pode falar, tem nada a ver, tem nada a ver. E ele continua. Ele está querendo dar um macete aqui, mas você não vai quebrar não. Aí sempre nós temos uma justificativa para aquilo que estamos falando, para aquilo que vimos. Tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver? Tem nada a ver. Nunca tem nada a ver. Eu tenho uma razão, eu não sei o quê. Tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver. Eu estou certo. Fulano está errado. Tem nada? Tem nada o quê, Denis? Tem nada a ver. Nunca tem nada a ver, irmão. Nunca tem nada a ver. Nunca tem nada a ver. Nunca tem nada a ver. Só que aí, queridos, o negócio arrochou. Porque chegou um momento em que o nada a ver do Denis, que é o pecado, prendeu ele. Consegue soltar, Denis? Por quê? Tem nada a ver. Tem nada a ver, irmão. Começa do pequenininho, começa de uma coisinha pequena, você está entendendo? Começa de algo que você fala e você está dizendo, tem nada a ver. E o Denis continua falando, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. E foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo, porque ele achava que tinha nada a ver. E muitas vezes nós achamos que tem nada a ver. E o nosso achismo nos leva a uma armadilha de Satanás. Por quê? Porque em vez de buscarmos ao Senhor, em vez de perguntarmos ao Senhor, nós dizemos, nós mesmos tornamos juízes de nós mesmos. Não tem nada a ver. Só que tem um porém, queridos. O salário do pecado é você passa a se tornar um escravo. Agora, como ele não tem mais resistência, ele vai se tornar o que, gente? Um escravo. E escravo tem direito? Tem ou não tem? Tem não? O que Satanás faz? Agora que você não pode mais reagir, eu vou fazer com você o que eu quero, porque agora você é? De quem é? E agora? O que Satanás faz? É o processo do tem nada a ver. Começa por uma coisa muito pequena. Aí Satanás, depois que envolve tudo, faz o quê? Agora, e o dele não tem nada a ver. Só que agora ele é escravo. Vamos embora, Denis, para lá. Olha o que Satanás faz. Agora, tudo que você faz é o que ele quer, é o que Satanás quer, não o que você precisa fazer para Deus. Então você está escravo, você está amarrado, você está preso.
Aí a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pode ser a amarra que for, queridos, mas se você tomar uma decisão no teu coração de romper com essas amarras, o Senhor vem, porque você não pertence ao diabo. Embora você se colocou na mão dele, se colocou como escravo dele, você clama ao Senhor. O Senhor perdoa os teus pecados, e o Senhor começa a te livrar de todas as cadeias. Começou como, gente? De uma coisinha muito pequena, e você começou, e você entendeu que a sua situação não foi boa. Você começa a entender que o único agora que pode te libertar, quem é? Quem é? Então ele começa a tirar as nossas amarras. Aí o texto diz: porque o salário do pecado é a morte. Ele estava sentenciado à morte. Ele ia morrer porque não tem nada a ver dele, os detalhes dele, as coisinhas pequenas, queridos. Paz começa em umas coisinhas pequenas, não é em coisa grande não. As coisas pequenas começam a te afastar de Deus. E chega um ponto que você começa a se rebelar. Não é contra pastor, contra a igreja, é contra Deus, queridos. Por quê? Porque o pecado te dominou, te escravizou. Você não ouve mais ninguém, você ouve apenas alguém dizendo no teu ouvido assim: ó, você está certo, você tem razão, pode fazer, é isso mesmo. E aí quando você faz, você começa a ser preso, amarrado. Por quê? Sempre vai começar de uma coisinha pequenininha assim. Sabe por que a palavra diz: em tudo que você deve guardar, guarda teu coração? Por causa disso. Sabe por que a palavra diz? Você tomar cuidado, olha, fique atento. Obrigado, meu filho. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Denis aqui? Eu sempre aviso para a igreja: cuidado com as coisas pequenas, cuidado com os detalhes, cuidado. Satanás, ele não precisa vir com uma coisa grande, ele precisa vir com uma coisinha pequenininha. E muitos de nós, ou muitos, estão perecendo. Sabe por quê, irmãos? Estão perecendo. Sabe por quê? Porque acha que não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Esse é o grande problema hoje dos crentes. Acha que não tem nada a ver. Está anunciando agora na TV aquela cerveja Heineken, como é que é isso mesmo? É? Heineken, negócio assim, sem álcool, 100% zero álcool. Eu falei: rapaz, agora acabou tudo de vez. Por quê? Os crentes agora vão descer a lenha, que já tinha desejo de pecar. Meu filho, aqui não tem álcool, não é pecado. Meu Deus. Tem nada a ver, irmão. Tudo começa nas pequenas concessões e vai se tornando grandes até que te escravize. Tudo começa nas pequenas concessões, naquilo que você, não, pode entrar com cerveja na minha casa, não tem problema. Começa nas pequenas. Você esqueceu que você já bebeu? Eu vou repetir. Tudo começa nas pequenas concessões e vai se tornando grande até que te escravize. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Tem muito crente cego, irmão, que não consegue enxergar um palmo na sua frente, que não consegue entender, não consegue perceber que é muito pequeno, mas que Satanás está aos poucos o envolvendo, aos poucos o amarrando. Na primeira amarra, nós vimos o irmão Denis, rompeu, sim ou não? Sim ou não? Ele falou: beleza, rompi. Só que o grande problema do crente é esse: se eu consigo romper. Você já viu aquele ditado aqui, assim: pastor, eu vou ficar em casa, não vou mais para a igreja nenhuma, e pode ficar tranquilo, eu não vou desviar. Eu já começo a rir. Eu conto no relógio, no tempo, é 30 dias. Não vou mais para lugar nenhum, vou ficar em casa. Vai desviar. Vou não, pastor, pode ter certeza que eu não vou. Tá bom, irmão, você está dizendo. Essa é a conversa hoje. Cegou o entendimento. O pastor não pode mais falar, o líder não pode mais falar, não pode mais chamar a atenção. Por quê? Porque tudo eu acho, tudo é não me toque, tudo. Queridos, prestem atenção. Se vocês não conhecerem a Deus, o problema hoje
de muitos líderes chamar um A ou B de rebelde, ou disso, daquilo, sabe qual é? É porque você não entende a palavra, porque você não conhece a palavra. Sabe que você se encaixa em muitas coisas porque você não entende o princípio da palavra. Porque se você entendesse, você saberia lidar com cada situação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas tem uma esperança para você. A esperança é Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios 4, diz assim: o Deus desta era. Quem é o Deus desta era, gente? Quem é? Satanás. Cegou, quer dizer, envolveu, amarrou. E me perdoe, aqui também encaixa muitos crentes hoje. Muitos crentes que precisam realmente de libertação. Satanás, ele usa de sua influência sobre as pessoas para escravizá-las. Você se torna escravo. Olha o que eu vou dizer para você. Você se torna escravo daquilo que te domina. Quer ver um exemplo? Quase que eu me tornava escravo da Coca-Cola de novo. Quando eu despertei, falei, opa, peraí, esse negócio aí não pode ser assim não. Você se torna escravo daquilo que te domina, irmão. O que você está se deixando dominar você? A tua ignorância? O teu eu sei, eu sou, eu posso? O que está deixando dominar você? Você agora tornou-se o Jesus, o Salvador, de tudo. O que te domina? O teu senso de justiça? O teu senso de, querido, para um pouquinho, demora um pouquinho e vá orar. Vá buscar o Senhor. Não permita que Satanás coloque as suas garras em você. Não permita. Você se torna escravo daquilo que te domina. Onde é que está isso, pastor? 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Daquilo que você é escravo. É por isso que sem Cristo ninguém se salva. Como assim, pastor? Através de que eu sou escravizado? Através de que, pastor? Eu como crente há tantos anos, eu oro, Deus me dá sonhos, eu tenho revelação, tenho isso, tenho aquilo, eu aviso isso, aquilo. Filho, se Deus usou uma jumenta, não vai usar você? Me responda. Eu digo para você, de nada para mim e nem para Deus vale isso. Por quê, pastor? Se Deus usa jumenta, Ele diz, se você não falar, as pedras vão clamar. Se Deus usa quem Ele quer, como quer, quem somos nós? Ele usa, queridos, mas Ele usa quando Ele quer e quem Ele quer. Ele usa um bêbado. Agora, entrar no céu, vida eterna, aí não. Aí é outros 500. Tem um caminho a se trilhar. Falta de perdão não tem nada a ver. Uma mentirinha não tem nada a ver. Um golinho não tem nada a ver. Só uma olhadinha na pornografia, tem nada a ver. Só uma traição, nada a ver. Só uma cheiradinha, nem nada a ver. Se você acha que ganha alguma coisa guardando rancor, raiva de pessoas, você acha que você ganha alguma coisa com isso? Ganha uma úlcera, enfermidade, ganha. Você se engana se você pensa assim. Irmão, sabe qual é o maior problema do crente? Um dos maiores problemas do crente hoje, ele não suporta ouvir uma verdade. Não suporta. Ele não suporta um dedo dizendo assim, você precisa mudar nisso aqui. Ferro, ferro, ferro. Me tratou, me jogou na cara, fez isso, fez aquilo, aquilo, outro. Por quê? Está amarrado. Está com amarras. Irmão, toda palavra que vier, ouvir você vai. Porque é impossível não ouvir. Mas depende de você, se você vai deixar entrar no teu coração. Você entendeu?
Jesus ouvia cada coisa, mas ele nunca permitiu que entrasse no coração dele. Os apóstolos, grandes homens, nunca permitiram que entrasse no coração. Presta atenção no que eu estou dizendo. Esse é o problema. Muitos estão se distanciando da vida eterna e se aproximando da morte eterna, da separação de Deus, porque ainda não entenderam o Evangelho, não atentaram para o Evangelho. Paulo, ele escreve aos Efésios, ele diz, presta atenção numa coisa, se você se focar nisso, se você atentar para isso, você vai ser um ótimo cristão, você vai ser um servo de verdade, nada vai poder te separar. Quando você entende o que diz em Efésios capítulo 6, verso 12, que diz assim, pois não é contra seres humanos que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, as regiões celestiais, contra a influência. Porque quem é o ser humano que não tem sentimento? Não é ser humano. Quem é que não tem um sentimento de pegar no pescoço de alguém, ou nunca teve, ou já teve? Você sentiu, você fazia outra coisa, irmão. Fulano, eu fico calado e falo, Senhor, cuida do meu coração, Senhor, e você começa a entender que esse sentimento não vem de Deus, que esse sentimento não é de um verdadeiro cristão. Por quê? Porque você percebe que Satanás está jogando o laço para te amarrar. Daqui a pouco, você já viu a palavra que diz, um abismo chama outro abismo? Pois é isso que acontece. Um pecadinho chama outro pecado, e outro pecado, e outro pecado, vai virando uma bola de neve, irmãos, vai virando uma bola de neve. Entenda que existem forças espirituais do mal que buscam influenciar você e oprimir você, desviando você do foco principal, desviando você do caminho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você preste atenção. Olha só, se eu oro, se eu busco o Senhor, o seu caminho, naquilo que o Senhor tem para mim, e eu chego na igreja e continuo praticando isso, outro irmão começa a fazer a mesma coisa, outro irmão começa a fazer a mesma coisa, outro irmão começa a fazer a mesma coisa, outro irmão. Eu quero perguntar uma coisa para você: vai haver mudança na igreja? Vai haver transformação na igreja? Então o grande problema hoje da igreja é porque não conhece o Evangelho. O grande problema da igreja hoje, queridos, que nós temos, é a igreja vivendo no oba-oba. É a igreja vivendo de shows, a igreja vivendo de pregadores itinerantes, a igreja vivendo só de dinheiro, só fala de prosperidade. Filho, o que adianta você ter prosperidade nessa terra e quando Jesus voltar você ir para o inferno? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu fico com a segunda parte, queridos. Eu não quero morrer eternamente, eu não quero me separar de Deus, eu não quero ter uma morte, queridos, espiritual. Pelo contrário, eu quero estar vivo e com Jesus lá no céu. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E para você fazer isso, tem que entender o Evangelho. O Evangelho diz, ame. O Evangelho diz, ofereça outra face. O Evangelho diz, ore pelos teus perseguidores. O Evangelho diz o que mais, irmão? Vai, ame ao teu próximo. O Evangelho diz, perdoe. E o que o mundo diz? Dá o troco. Odeie. Mate. Roube. Fale mal. Crucifica. E o Evangelho diz o quê? Perdoa. Ame. Me bateu, bate de volta. Não, o Evangelho, isso é o mundo. O Evangelho diz, ofereça outra face. Pastor, aí também é demais. Demais? Esse é o preço do Evangelho, queridos.
Por quê? Porque o Evangelho, queridos, ele não foi trazido para nós, para que nós vivêssemos para sempre nessa terra. Esse Evangelho foi trazido para nós, para que nós pudéssemos vivê-lo e tivéssemos nosso passaporte carimbado para entrar no céu. Por quê? Porque eternamente vamos viver com Cristo Jesus, pois essa terra está reservada para o fogo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quantos estão entendendo? O salário do pecado é a morte. O mundo diz mate, o mundo diz minta, o mundo diz engane, o mundo diz jogue, o mundo diz tudo que você possa imaginar. Mas eu fico com o que a Bíblia diz. Ah, pastor, fulano me prejudicou. Ore por ele, para que Deus possa tocá-lo, para que Deus possa perdoá-lo. O Evangelho diz isso. A igreja se perdeu, irmãos. Muitos se perderam, muitos crentes se perderam. Muitos crentes dizem assim: eu amo o Senhor Jesus, eu sirvo ao Senhor Jesus. Você ama? Você oferece a outra face? Você ora? Ah, o mundo faz justiça imediatamente. O crente não. O crente diz assim: a minha justiça é o Senhor. Todo o acerto é com o Senhor. Eu vou amar. Esse é o Evangelho, irmão. É por isso que a igreja se perdeu. E a igreja está se separando de Deus. Muitos estão se separando de Deus. Você está se separando de Deus por quê? Por causa do pecado. Por causa do teus achismos. Por causa do tem nada a ver. É verdade, irmãos. Você tem que estar vigilante. Porque Satanás está buscando te influenciar. As forças espirituais. Aqui não está falando que é teu irmão, não. Aqui não está falando que é fulano ou beltrano, não. Aqui está dizendo que as forças espirituais. Olha aqui. Pois não é contra seres humanos que temos que lutar, que temos que falar, não. Mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Será que você não entende, irmão, que tudo que Satanás quer fazer é separar, é matar, é dividir, é transformar você em um fofoqueiro, transformar você em um homem das dores, de assumidores de quem não tem que assumir? Pelo contrário, teria que orar. Onde nós estamos? Sabe, às vezes nós somos malignos mesmo, me perdoe. Muitas vezes nós nos tornamos malignos. Por quê, pastor? Porque nós falamos das pessoas. Porque muitas vezes fazemos grupinho de WhatsApp para estar falando mal das pessoas, para estar comentando coisas. Meu filho, não. Você está se separando de Deus. A quem você está querendo agradar? A fulano, a beltrano, a ciclano? Para, filho. Esse beltrano e fulano não vão te levar para o céu. Esse fulano e beltrano, cuidado, vai você e ele, não para o céu. Jesus não se ajuntava. O salmista Davi, ele diz no Salmos 1. O que ele diz, gente? Salmos 1, quem sabe? Ele diz que o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. O que mais? Nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nesta lei, ele medita de dia e de noite. Presta atenção. Ajude o seu irmão. Não permita que Satanás o influencie. Porque o salário do pecado é a morte. É a separação de Deus. Você tem que estar vigilante espiritualmente. Você tem que ser um vigilante espiritual. Você tem que estar sob a proteção divina para resistir às artimanhas de Satanás. Resistir às artimanhas de Satanás. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O céu. Sabe o meu maior medo? Um dos meus maiores medos, sabe o que é? É de eu chegar no céu e ver muita casa vazia. Claro, estou parafraseando, eu, pastor. Aí de repente está lá a casa com o nome. Esse aqui era do Denis. Cadê o Denis? Esse aqui era da pastora Alessandra. Cadê a pastora Alessandra? Esse aqui é de... Cadê? Esse aqui é do pastor Gil. Cadê o pastor Gil que não está aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos?
Estão aprendendo hoje o que eu estou dizendo? Estou aprendendo. Quem está aprendendo, levante a mão aí. Glória a Deus por isso. Pastor, já sei de tudo. Amém. Glória a Deus. Saiba que as cadeias podem ser quebradas. Podem. Mas você não, olha o que eu vou dizer agora. Mas você não pode permanecer em um lugar e não se deixar ser transformado. Como assim, pastor? Pois quanto mais o tempo passar, mais difícil ficará a sua mudança. Pois você vai se acostumar. E se isso acontecer, é provável que sua mudança pare no nível que você está e não avance mais. É provável que não haja mais a transformação não continue. A intimidade com Deus não aumente. Porque você parou. O salário do pecado é a morte. Continue crescendo. Continue buscando ao Senhor. Sai desse meio sutil. As sutilezas. Satanás não vem com um taco de beisebol, não. Presta atenção. Ele não vem com um taco de beisebol, não. Ele vem com palavras doces. Porque a nossa guerra é espiritual. E quem não discernir o reino espiritual vai acabar se envolvendo. E aí você está dizendo, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Nós precisamos refletir nessa palavra. Romanos 6, 23. Essa palavra é para mim, é para você. Essa palavra é para a igreja. Para que a igreja desperte e entenda que muitas das nossas atitudes estão nos separando de Deus, estão nos levando a uma morte espiritual. Por quê, pastor? Por causa das atitudes. Por causa daquilo que você está fazendo. Tudo que você tem falado, você tem passado pelo filtro? O filtro de Deus? Ou você tem dito, ou é o seu achismo, é o que você tem convicção? Eu quero ensinar você hoje, queridos, a entender que a questão, toda a questão espiritual, tudo que falamos, tudo que comentamos. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu vivo isso na pele. Eu vivi e vivo isso na pele todos os dias. E uma vez um irmão olhou para mim e disse assim, depois de uma situação, olhou para mim e falou assim, pastor, o senhor tem sangue de barata, hein? Eu falei, não, irmão. Eu não tenho sangue de barata, irmão. Eu só conheço o Evangelho. E eu sei que a minha atitude tem que ser conforme o Evangelho. Ou você goste ou você não goste. Pastor, pois eu não aguento isso. Eu falei, você vai aguentar no dia que você abrir teu coração para o Evangelho. No dia que você decidir viver o Evangelho. No dia que você deixar o pecado para trás. No dia que você deixar as amarras para trás. No dia que você chamar Jesus para tomar de conta completamente da tua vida. Você vai parar de olhar A, B ou C. E vai passar a viver conforme a palavra dele. Você vai começar a viver essa oportunidade de ver os milagres, de ver os sinais da parte de Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. O que nos leva, queridos, a uma morte espiritual é o pecado. E não pense você que tem 10 anos, 15 anos, 5 anos, 20 anos de cristão e não é para você. Essa palavra é para você. Porque primeiro foi para mim. Tem mais de 40 anos, mas foi para mim primeiro. Primeiro Deus falou comigo para depois falar com você. Primeiro eu fui esmurrado, apanhei de tudo que você imaginar nessa palavra. E agora é a sua vez, está aqui, o que eu recebi do Senhor também vos entrego. Porque o que eu não quero para mim também não quero para você, irmão. Deus está chamando nossa atenção. Ele está dizendo, olha, vocês estão perdendo muito tempo com coisinha tão pequena. Tão pequena. Tão pequena. Mas por que, Senhor? Por causa do seu ego. Por causa do seu eu. Por causa do Senhor Todo-Poderoso que existe dentro de você, chamado eu. Deus está dizendo, vocês estão separando-se de mim. Vocês estão caminhando para uma
negócio espiritual e vocês não estão nem vendo. Porque não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas eu digo para você, tem tudo a ver. Toda atitude nossa reflete no reino espiritual. Toda decisão reflete no reino espiritual. Sem nenhuma exceção. Tudo que nós falamos reflete. É por isso que nós devemos nos policiar uns aos outros. Uns aos outros.